Olá, Flávio, olá a todos. E durante a pandemia houve um aumento de 18,7% nos pedidos de divórcio em todo o Brasil. Foi o que apontou a maioria dos cartórios de registros aqui no país. A análise foi feita entre os meses de maio a junho. E uma das justificativas aí, desses dados é que a pandemia pode ter contribuído para o aumento desses divórcios. E para falar sobre esse tema, sobre divórcio e pandemia, eu estou aqui com o psicólogo, com o Diego Sartorelli. Diego, realmente é um aumento significativo, e será que a gente pode jogar toda essa conta aí para a pandemia, ou faltou comunicação aí entre esses casais, O que se deve a esse aumento? Boa tarde, Flávia, boa tarde a todos. Como terapeuta de família e de casais, eu tenho visto na prática clínica que, na verdade, nós não podemos culpar a pandemia. Há um tempo atrás eu fiz uma live sobre isso com uma outra profissional também da área, dizendo e falando sobre isso. Não culpe a pandemia pelo insucesso do seu relacionamento, do seu casamento. Nós temos visto que, na verdade, o grande agravo nessas situações e esse alto índice de divórcios nesse período da pandemia tem muito a ver que, na verdade, os casais não se relacionam. E não se relacionam muito antes dos problemas que a pandemia nos trouxe. Os casais dividem responsabilidades, dividem criação de filhos, dividem contas, mas não dividem uma vida. Não compartilham quem são nas suas intimidades, as suas dificuldades, que com certeza todos os relacionamentos, o meu relacionamento tem também. Só que além das dificuldades, temos a possibilidade de nos relacionar, de falar sobre isso, e os casais não têm feito dessa maneira. Não posso generalizar, não estou aqui para isso com certeza, mas os números estão aí para mostrar que muitos casais têm dividido tarefas, mas não têm dividido a vida, não têm dividido os seus desafios dentro de um relacionamento. Quando a gente percebe isso, lidar com essa falta de comunicação, que eu acho que essa é a principal palavra, essa é a principal frase, num dia a dia em que você encontra a pessoa no final do dia, depois de um dia de trabalho, 4, 5 horas por dia, come juntos no máximo, às vezes na frente da TV, e logo depois vai dormir, ainda é tolerável. Mas dentro da pandemia, nós tivemos que lidar com todos esses desafios que a pandemia nos trouxe, e ainda com esse agravo nos relacionamentos 24 horas por dia, lidando com problemas financeiros, lidando com as crises nos relacionamentos, lidando com os filhos em casa sem poder ir para a escola. Então tudo se agravou. Suportar, ter um relacionamento dessa maneira como nós citamos, sem comunicação, sem de fato um relacionamento acontecendo no dia a dia, com pouco tempo juntos, era suportável. Lidar com isso 24 horas por dia se tornou insuportável, e é por isso que os números chegaram onde chegaram. Diego, você como psicólogo e que tem acompanhado outros casais, para quem ainda não faz parte desses números, que não se divorciou, mas está vendo a pandemia aí sacudir o relacionamento e realmente trazer todos esses problemas de comunicação à tona, que conselho você dá para esses casais para não chegarem a esse ponto do divórcio? Claro que de uma maneira reducionista e simplista para esse primeiro momento, acho que o diálogo é o início, pelo menos o início dessa resolução. Conversem. E de que maneira conversar? O primeiro conselho que eu dou para vocês, a primeira orientação é uma comunicação não violenta. Não transfira para o outro e não culpe o outro pelo erro que ambos tiveram. Não vai adiantar nada eu dizer onde está o problema se eu não explicar como eu me sinto diante dele. Se eu não disser para o outro onde está, qual é o problema e de que maneira nós podemos resolver. Então, se conheça, saiba qual é o problema e comunique para o outro onde está o problema. E juntos vamos encontrar uma solução para ele. E além dos números registrados no cartório, onde houve um aumento, vocês, como psicólogos, terapeutas, presenciaram, então, evidenciando isso também, que houve um aumento na procura por atendimento terapêutico? Semanalmente eu tenho acompanhado casais, atendido casais. Na verdade, na maioria das vezes eu não atendo o casal, eu atendo quem percebe que existe o problema e procura ajuda para si. E aí nós identificamos que
além de procurar ajuda para si, é necessário procurar ajuda para o outro e para o casal, né? São dois indivíduos que dividem a vida e por isso tem tantas dificuldades. Então tem tido um aumento, sim, temos tido sucesso, em algum sucesso no que diz respeito à resolução desse conflito, que não necessariamente continuar casado é a resolução, mas sim sair desse relacionamento ou permanecer nesse relacionamento de maneira saudável e reduzindo esses danos. Quem com certeza seguir esses conselhos aí, ou muitas vezes, né, até buscar ajuda profissional, né, vai melhorar a comunicação e com certeza vai sair dessa pandemia casado sem fazer parte desses números, né? Nós acreditamos que a família ainda é um núcleo, né? Eu sou terapeuta familiar sistêmico, é um lugar, é um núcleo onde onde os problemas acontecem, mas dentro dela também os problemas se resolvem. Então nós acreditamos nisso e estamos aqui para contribuir com vocês.